Boa noite, pessoal, e bem-vindos aí à última mentoria do curso Crie Seu Primeiro App. Hoje nós vamos criar o nosso primeiro app, terminar de criar o aplicativo. Semana passada a gente construiu a interface gráfica. Mas antes eu queria saber, não sei nem se vocês estão me ouvindo, dá um ok assim, se vocês estiverem me ouvindo, um oi, boa noite, pessoal. Isabela, Joel. Ah, maravilha, Isabela. Joel, tá por aí? Ah, maneiro, boa noite. Tudo certo, Joel. Certo, hoje o Fábio não vai poder participar de novo, porque ele está preso em São Francisco lá em umas reuniões e também ele está meio sem voz por causa das conferências semana passada. Mas vamos lá que hoje a gente vai construir um aplicativo. Semana passada a gente viu a interface gráfica dele. Mas antes de começar, deixa eu só minimizar as telas aqui. E assim, antes de começar mesmo, eu queria saber quantos de vocês já deram uma olhada no material do GitHub, já pegaram o código para testar os desafios? Vocês já chegaram a fazer alguns? Bom, já que o pessoal não se pronunciou, fiz somente, deixa eu dar uma olhada. O Joel respondeu O aqui. Renan, Sim. o João respondeu, falou que ele fez somente os da primeira semana, depois ele não teve tempo. Ah, não, beleza. E o que que você tá achando, Joel? Tá muito fácil? Complicado? Ah, Ele maravilha. falou que ele também já baixou o material, né? Você Sim, tá vendo aí, né? é, sim, tô conseguindo ver. Aqui o chat para mim fica pequeno e não dá para ler tudo, né? Mas esse eu vi. É, Joel, o importante é que sempre que a gente anunciar uma atualização nova do GitHub, é você baixar o material mais recente e substituir pelo antigo, que ele já vai estar bem atualizado. Bom, certo, pessoal, então eu vou dar só uma revisada aqui, deixa eu minimizar as telas que não estão aparecendo para vocês do webinar, e vamos lá. Bom, semana passada, a a gente deu uma olhada nas tecnologias de iOS e, além disso, todo aquele conteúdo que seria essencial para nós usarmos no aplicativo. E construir o app, que é basicamente o seguinte, é uma imagem. Em cima dessa imagem a gente vai ter um botão. E nesse botão a gente gera uma ação de aplicar um filtro à imagem que a gente vai estar usando. Então, para a gente construir esse aplicativo, a gente fez uns preparativos na aula passada. O primeiro foi para dar a vocês uma ideia geral de como funcionam as tecnologias de iOS. Entre elas a gente tinha o Cocoa Touch, que era a camada mais alta das quatro que nós temos. Cocoa Touch era mais ou menos a interface gráfica que lida com a interface gráfica dentre essas quatro camadas. Camada de mídia, que a gente tinha áudio, vídeo, tratamento de imagem, que é o que a gente vai estar utilizando hoje. A gente já viu no Playground, eu vou revisar com vocês. Core Services, que são serviços mais intrínsecos do sistema, como por exemplo banco de dados, e coisas do tipo, e CoreOS, que é quando a gente quer mexer no Bluetooth do aparelho, quando a gente quer mexer algo ligado à bateria ou a serviços externos. Você compra um dispositivo, pluga no iPhone para contar os passos que você deu ou caminhada. Tudo isso lida com o CoreOS do iPhone. Bom, depois disso a gente falou de um framework da primeira camada do Cocoa Touch, que é o UIKit. O UIKit a gente vai usar direto em nossos projetos do Xcode, porque ele nos disponibiliza botões, nos disponibiliza views que a gente pode estar colocando conteúdos ali dentro, botões, labels, texto, tudo vai estar ali, toda a interface gráfica do nosso aplicativo é criada usando o UIKit. Lembrando que UI significa User Interface, ou seja, a interface do usuário. A gente tem um kit de desenvolvimento da Apple para isso. No Playground,
como ele não é o ambiente de desenvolvimento, a gente precisa simular certos aspectos desse ambiente. Então, o primeiro aspecto que a gente simulou na aula passada foi criar uma view. Uma view nada mais é do que o quê? Uma área retangular na tela. Lembrando da origem e tal, altura, largura. Isso a gente criava com a classe CG Rectangle. CG Rect. Bom, isso não é necessário fazer no Xcode, que lá ele já tem as medidas de tudo prontas, mas no Playground é preciso utilizar. Em seguida, a gente viu algo que a gente vai estar usando também direto no Xcode, que é o UI View. O UI View pega as medidas de um CG Rectangle e cria essa view. Como os elementos de interface que a gente vai começar a arrastar e largar no Xcode já tem, o Xcode consegue calcular largura, altura, origem, essas coisas, a gente só precisa passar ele como parâmetro e ele já é criado. Então a gente não precisa lá da classe CG Rectangle. É mais aqui no Playground para simular certos aspectos de interface gráfica. Bom, a gente viu a UI Color, que é para gerar uma cor. Aí já tem cores prontas, ou você pode criar uma cor nova. Na documentação tem isso, explicando o inicializador para você criar uma cor nova, colocando... Porque o que é o RGB? O RGB são as cores... Você cria qualquer cor a partir do vermelho, verde e azul. Então, existe um inicializador aqui do UI Color, é um tipo que nos permite criar uma cor. E se você acessar a documentação do UI Color, que eu expliquei para você no final do arquivo, você vai no Google, digita UI Color Reference do lado. Aí você, no primeiro link, você já entra na biblioteca da Apple e ela te explica como é que funciona o UI Color. Tem um inicializador para isso. Um deles é o Orange Color, que gera uma cor já pronta, laranja. Para vocês, se vocês clicarem aqui no Quick Look, eles mostram para você a cor laranja. Bom, o outro é o UI Image, que a gente também vai estar usando no projeto, que é para importar uma imagem. Tem mais alguns detalhes no Xcode, mas aqui no Playground simplesmente a gente importa usando esse tipo, UI Image. Lembrando que se você apertar Command 1, está carregando, aí aparece do lado os arquivos associados ao projeto. Um deles é aquela imagem do bebê que a gente importou na aula passada. Super simples. Voltando agora ao arquivo do Playground, a seção que a gente estava, UI Image. Vou fechar aqui só para ter mais espaço. Bom, além do UI Image, a gente deu uma olhada no UI Image View, que era uma view específica para carregar imagens. Então a gente já tinha importado a imagem para o nosso código. A gente criou uma Image View com as medidas do mesmo tamanho da imagem. Isso, já falei antes, o Xcode vai calcular para a gente, então não tem problema. Aqui a gente precisou especificar. Então aqui a gente pegou a imagem e colocou na view de imagem, específica para imagens. E o que a gente fez depois foi usar uma propriedade image do UI Image View para colocar essa imagem. E a gente apresentou. Lembrando que propriedades e métodos, eu coloquei aqui na apostila para vocês, deixa eu achar onde é que está. Aqui, a gente fala toda hora de propriedades e métodos. E o que são propriedades e métodos? Propriedades e métodos, como está aqui, são características e funcionalidades associadas a tipos que nos permitem fazer certas operações sobre os valores desse tipo. Então, por exemplo, você importou a imagem. Tá, mas só que eu quero colocar essa imagem no Image View. O Image View tem uma propriedade que altera suas características, e uma dessas características é a possibilidade de setar uma imagem. Então a gente vem e coloca uma imagem. Métodos são funcionalidades daquele tipo. Por exemplo, isso daqui, que está entre parênteses aqui no finalzinho, é um método. Um método que gera uma cor laranja. Então métodos fazem algo. E propriedades alteram as características do tipo. Então a imagem alterou a característica do Image View, ou seja, a gente acrescentou uma imagem. Em um método, a gente pegou um valor a partir de uma funcionalidade, que é o que? Ele gera uma cor laranja. É mais ou menos isso. Bom, depois de falar do UIKit como todo, a gente falou de optionals, que é o fato de você poder ter variáveis e constantes que podem ou não ter valor associado. A gente viu utilidade para isso, e o próprio framework da Apple, quando a gente usa o UI Image, ele verifica se
a imagem foi importada ou não. Se ela não foi, ele retorna nulo, nil, ou seja, não existe imagem, sem gerar erro no seu código, o que é bem interessante. Aí eu dei o exemplo da agenda para vocês, onde o nome é obrigatório ser informado e o telefone fixo também. No entanto, o celular é opcional, a pessoa pode querer ou não informar um celular. E aí eu coloco o celular como uma optional. Ou seja, a qualquer momento eu posso atribuir um valor e em outro momento eu posso tirar esse valor. Se vocês forem lendo aí, tem até uma brincadeira aqui, para quem leu a apostila, vocês podem ir lendo aí. Por exemplo, eu tinha um celular, ok. Eu tinha um celular, então eu quis informar o celular que eu comprei e coloquei esse valor. Só que me roubaram o celular, então eu não quero mais computar esse valor na minha agenda. Eu não tenho mais celular, então eu coloquei ele como nulo. Depois o que eu fiz? Eu comprei um novo celular. Então eu coloquei esse valor de volta. Então é uma forma de você atribuir valores e deixar variáveis sem valores no enterramento do código, que é bem interessante. Não só para isso, mas para questões de erro. Por exemplo, como eu falei, o UIImage, você importa uma imagem. Se a imagem não existe, se o nome está errado, o que ele vai retornar? Vai dar um crash do meio do nada? Não. Retorna nulo. E aí tem várias formas de você tratar essa ausência de valor. A gente viu duas delas. O Forced Unwrapping, que nada mais é do que o quê? Você desempacotar o valor com ponto de exclamação. Mas antes você faz uma verificação para assegurar que esse valor foi... que esse valor que esse valor existe. Ou seja, se for diferente de nulo, ou seja, o valor existe, você desempacota esse valor. Mas ainda assim é perigoso, porque você pode esquecer de colocar o ponto de exclamação. Se você esquece de colocar o ponto de exclamação, o que ele imprime para a gente aqui do lado? Está computando, vamos lá. Ele vai colocar aqui para a gente que ele imprimiu um optional alguma coisa, porque ele não desempacotou o valor. Mais ou menos essa ideia. Imprimir isso aqui para o usuário seria meio estranho. Optional alguma coisa? Não. A gente tem que desempacotar o valor. Mas existe uma forma mais concisa, mais simples e legível da gente, e segura, claro, de desempacotar o valor, atribuir uma constante e usar essa constante ao invés da opcional. Então a gente primeiro lê da direita para a esquerda. Se celular possui valor, atribua a constante. O que a gente faz com essa constante? A gente utiliza o valor dessa constante. Se celular não possui valor, nem faça mais nada. Pare por aqui e saia. Então é mais ou menos isso o optional binding. E aí a gente voltou naquele exemplo do UIImage. Aqui a gente portou uma imagem com sucesso. Ele retorna a largura e a altura e a gente consegue visualizar a imagem que ele importou. Agora, se a gente tenta importar uma imagem com o nome errado, botou bebê com acento circunflexo, essa imagem não existe, então ele retorna nulo. A gente pode tratar esse nulo dessas duas formas aqui de cima. Várias outras classes e tipos, vários outros tipos, que classes são tipos, vários outros tipos em Swift vão retornar nulo quando não conseguirem lidar com alguma coisa. Por exemplo, a gente sabe que nós podemos transformar texto para inteiro, mas o oposto, quer dizer, a gente pode transformar inteiro para texto, mas o oposto pode não ser possível. Se você tem um texto que é um ponto de interrogação, como que você vai transformar esse inteiro? Não tem como, não existe um inteiro, um número que é um ponto de interrogação. Os números vão de 0 a 9. Então, se você tem uma string que vai de 0 a 9, você consegue transformar inteiro. Fora isso, ele retorna nulo. Então, é uma outra forma de você tratar a ausência de valor e lidar com erros no seu código. Depois a gente viu sobre tipos de coleções, que é uma forma de uma variável não ter apenas um valor nela, mas ter vários valores agrupados. A gente viu que nós temos as arrays, onde a gente coloca de forma sequencial vários itens, e essa array, essa variável, ela possui vários tipos dentro dela, ela possui laranja, leite, ovos. A gente pode substituir um tipo, um valor por outro. Em vez de laranja eu quero biscoito, e a gente substitui na posição 0, que no caso é 1, 2, 3, mas no computador é 0, 1, 2, 3, assim por diante. E a gente também pode colocar valores ao final da lista com o método append. Lembram de métodos, então? É uma funcionalidade de array que nos permite acrescentar itens, é a função append. Na documentação da Apple
Tá, o link ali embaixo eu vou mostrar para vocês. Vocês veem mais métodos disponíveis. Tem para remover na última posição, remover em uma posição específica. Vocês podem verificar se a array está vazia, qual a quantidade de elementos dela, como é que eu removi a quantidade virou 2. E como a gente pode iterar sobre esses elementos. A gente usa o loop, que a gente viu, se não me engano, na aula 2. A gente viu como iterar, ou seja, percorrer certos valores em uma sequência. No caso, usando o operador range, o intervalo. Aqui a gente viu como nós podemos percorrer valores em uma array. Pense em array como uma lista. Tanto é que eu botei lista de compras. Então ele percorre todos os elementos e para cada elemento ele imprime, precisa comprar tal elemento. Então o primeiro elemento é biscoito, precisa comprar biscoitos, depois ovos. E assim vai. É uma forma rápida de você iterar sobre elementos em uma array. Logo em seguida a gente falou de dicionários, que é um outro tipo de coleção que permite agrupar valores, sendo que aqui você não acessa através de índices 0, 1, 2 e 3, você acessa através de chaves, e cada chave é única. Então, a gente tem, cada posição é uma dupla de valores, onde o primeiro valor é uma chave, e para essa chave você tem uma definição, um valor associado. Então, para a chave número 1, a gente tem o valor Maria, para a chave 2, a lei. Então, para cada chave a gente tem um tipo associado. A gente acessa esse valor através do índice. Então me retorne o valor associado à chave 2. É a ler. Maneiro. Na chave 4, na chave 4 não tem valor. É uma outra utilidade do nulo. Ele retorna a ausência de valor, ele retorna nil, se esse valor não existe. O retorno de todo dicionário, de toda chave de dicionário, é um nulo. É uma opcional, no caso. Caso a gente atribua um valor, a gente pode buscar alterar esse valor depois. Então ele vai parar de retornar nulo. E a gente pode retirar esse valor, fazer com que a posição 4 não tenha mais valor. A gente faz dessa forma. Bom, eu acho que na aula passada a gente não falou sobre como iterar em cima de dicionários. Mas aí eu coloquei nessa apostila que está lá no GitHub para vocês, que é da seguinte forma. Você tem o ID e tem um nome. Isso daqui são constantes que a gente pode dar qualquer nome para elas. É uma tupla. Essa tupla de valores, a gente vai iterar sobre a chave e o valor do dicionário. E a gente vai imprimindo. Para cada nome, a gente procura ID. E assim vai. Essa é a chave e esse é o valor. Mas aí que está. Se a gente quiser iterar só sobre as chaves e esquecer que existem os valores, existe uma propriedade de dicionário chamada keys, que retorna chaves no inglês. E aqui, como vocês podem ver, vou colocar aqui a chave 2, 3 e 1. Lembrando que dicionários são sequências desordenadas, por isso que a gente precisa acessar através da chave. Ou a gente pode iterar só sobre seus valores, usando a propriedade values. Bom, depois que a gente falou de optionals e tipos de coleções, a gente começou a falar de Core Image, que é o que a gente vai estar usando hoje no projeto. O Core Image é um framework usado para tratamento de imagens em iOS, não só iOS, mas Mac OS X também, plataforma de notebooks da Apple e assim por diante, que, como eu disse, te permite trabalhar com processamento de imagens. Bom, a gente deu uma olhada em basicamente dois tipos do Core Image, que são esses que nós vamos estar usando no aplicativo, que é para transformar uma imagem em algo tratável através de um filtro. Então, a gente pega uma imagem que é do tipo UI Image, que a gente criou lá em cima, e a gente transforma essa imagem de UI Image para um tipo CI Image, que possa passar por um filtro. Até aí tudo bem. Depois a gente cria o filtro. E a gente passa essa imagem pelo filtro, bem aqui. A gente deu um nome, qual filtro a gente queria aplicar. Esse nome está especificado na documentação da Apple, tem mais de 210 filtros disponíveis, 160 só para iOS, 210 juntando os que tem para OS X. E aqui são os parâmetros obrigatórios que a gente tem que formar, que é a imagem que a gente criou no passo anterior,
junto com um double, que é a intensidade que a gente quer aplicar o filtro. Isso para esse filtro específico. A documentação é bem clara dos parâmetros que a gente quer usar. E o que a gente fez depois foi pegar a imagem que passou pelo filtro. E ela ficou uma imagem parecida com aquelas imagens antigas. Mais ou menos isso que esse filtro faz. Ah, mas quais são os outros filtros que existem? É só acessar a documentação da Apple. Tem aqui Filters Reference, que eu anexei para vocês ali o link na apostila do Playground. E essa é a documentação da Apple referente aos filtros que ela disponibiliza para a gente. Tem uma infinidade de filtros aqui que vocês podem procurar. E, por exemplo, eu quero aplicar esse filtro, mas eu não sei o que ele é. Tá, então vamos ver do que esse filtro se trata, né? Então vamos lá, vamos abrir aqui, terminou de carregar. A internet está meio lerda, não está abrindo aqui. Deixa eu recarregar a página para vocês. Pode ser também a transmissão do webinar, não está deixando eu abrir. Tá, enquanto carrega, para a gente não perder tempo, eu vou continuar aqui. E a gente viu também que a gente pode acessar a biblioteca do tipo CI Filter e saber as propriedades e métodos que a gente pode utilizar. Bom, não sei se minha conexão aqui também está boa. Esperar aí, deixar carregando. Bom, pessoal, foi mais ou menos isso que a gente viu na aula passada. Parece que está demorando um pouco. Tá demorando para abrir. O estranho é que o webinar está funcionando. Mas... Ah, não, aqui, carregou agora. Tá, antes de continuar, só mostrando para vocês aqui, essa documentação do tipo CI Filter. Aqui, vocês podem ver os tipos de CI Filter, as propriedades e métodos, e as constantes, tudo isso especificado aqui na linguagem. Não só esse, mas qualquer outro, você chega no Google, digita o tipo seguido de reference, ele te mostra. Aqui acabou de carregar aquela página dos filtros. Esses são todos os filtros que existem. Ah, mas eu quero aplicar o filtro tal, esse daqui. Você abre, ele te diz o que o filtro faz, te diz quais os parâmetros que você tem que passar no dicionário e quais os tipos desses parâmetros, e te dá um exemplo, aqui não está carregando agora, mas ele te dá um exemplo de como o filtro é aplicado. E vários outros detalhes que está tudo bem especificado aqui. Bom, pessoal, mais ou menos isso que a gente viu na semana passada. Vocês têm alguma dúvida da semana passada ou de qualquer outra semana que vocês queiram tirar isso, senão a gente já parte para o aplicativo. Viviane, tem alguma questão aí que você queira tratar? Pode trazer aí se tiver. Então, boa noite, Isabela, boa noite, Joel. Bom, eu acho que na aula passada, assim, o Renan deu uma boa revisada agora. Tem bastante conceito teórico, e tal, que ele abordou na aula passada. Para vocês, está tudo bem? Está tudo claro? Vocês precisam de explicação de mais alguma coisa? Ah, que bom, Joel. Joel falou que ficou claro, sim. Ele falou que teve alguns na aula passada, né? Ficou mais complexo, mas deu para ter uma noção de tudo. Joel, qualquer Legal. dúvida que você tiver também, quiser trazer, a gente está aí dispostos a ajudar, né? Então, se está complexo, a gente descomplica aqui. Isabela, tudo bem? Você está conseguindo acompanhar tudo bem? Isabela, parece mágica, né? Quando eu comecei a estudar também o Swift, os frameworks, foi mais ou menos essa experiência. Em várias outras linguagens, você, para fazer algo parecido, era tanta precaução que você tinha que tomar, criar uma interface gráfica em Java não era algo tão legal, você tinha que definir containers, em cima do containers, definir uma interface e várias outras complexidades que eu não quero entrar agora. E aqui em simples 3 linhas de código você importa a imagem, transforma a imagem, aplica o filtro e tira a imagem. Só isso. E toda a complexidade que está por trás, a Apple trata para gente no próprio framework. Ah, legal. E, Isabela, você acha que as apostilas estão te ajudando? Ou você acha que elas têm que ter
tem que estar um pouco mais detalhadas, com mais exemplos. Os exercícios, se você já chegou a dar uma olhada. Bom, pessoal, enquanto a Isabela pensa aí, eu vou fechar aqui o Playground, minimizar aqui. A Isabela está falando que ela achou as apostilas bem completas. Talvez mais exercícios seriam bons, mas está bom por enquanto, né? Ah, sim. Não, exercício a gente vai trazer bastante com o tempo. Os exercícios que a gente traz para vocês são assim, são algumas melhorias dos exercícios do outro curso. A gente pega alguns deles que a gente mostrou os conceitos para vocês e traz também e cria alguns novos. Mas está em desenvolvimento, a gente está trazendo também vários exercícios novos. Para essa semana a gente está sempre atualizando o GitHub, então pode esperar aí conteúdo novo já para amanhã ou sexta. Já vai ter também a aula de hoje, tudo lá. Bom, chega de papo, chega de teoria. Vamos montar agora a nossa aplicação no Xcode e fazer esse botão daqui que a gente viu na aula passada. Aqui está como item, mas era para estar como aplicar filtro. Deixa eu ver aqui se... Bom, esse daqui era um botão que a gente tinha colocado chamado aplicar filtro. Eu vou alterar o nome dele aqui agora. A gente vai fazer esse botão aplicar um filtro nessa imagem e a gente vê isso daí rodando. Esse daqui eu também não sei se é o projeto que eu tinha mandado para vocês, tanto é que eu acho que ele está um pouquinho desatualizado, mas não tem problema, a gente modifica ele aqui agora. Aula passada, o que a gente viu no Xcode? Como acrescentar os elementos da interface gráfica que a gente vai usar. Bom, o que a gente fez primeiro foi adicionar um image view, que a gente viu que é uma view específica para tratar imagens. Tanto é que se a gente vier aqui nas propriedades do image view e tirar a imagem, der um enter, aqui, era o image view que está por trás. A gente quer importar uma imagem no Xcode, vem aqui e importa a imagem e ela está aqui para gente. Eu vou mexer agora nesse botão aqui, em vez de item eu vou botar aplicar filtro, dá um enter, pronto. Esse é o botão que daqui a pouco a gente vai criar uma ação que quando o usuário clicar no botão, ele vai aplicar um filtro nessa imagem. Mas antes vamos rever aqui alguns conceitos, alguns métodos desse arquivo aqui, o ViewController. Vou voltar aqui para Storyboard, deixar o código aqui do lado. Isso aqui vocês podem fazer também. Eu estou com a Storyboard do lado, vocês clicando nesse ícone aqui, que tem dois círculos, ele coloca do lado direito para vocês o código. Então vocês conseguem trabalhar com a interface gráfica de um lado e o código do outro. Bom, para toda cena que a gente cria no nosso aplicativo, vou minimizar, quer dizer, ampliar aqui, isso daqui é uma cena, é um ViewController. Bom, para toda cena, nesse caso é um ViewController, a gente precisa criar um arquivo para essa cena. O arquivo que a gente criou aqui, que já veio no template, foi o viewcontroller.swift. Esse viewcontroller.swift é onde vão ter todos os métodos, todas as ações que a gente quiser criar para esse viewcontroller. Tudo que a gente quiser mudar no viewcontroller, alterar, a gente faz nesse arquivo. Esse arquivo tem basicamente o template dele, o formato padrão, são dois métodos. O primeiro é o que a gente mais usa. Esse daqui vocês não precisam se preocupar, que é mais questão de gerenciamento de memória, mas isso o Xcode trata para a gente, então a gente não precisa alterar nada aqui dentro. Você precisa se preocupar com esse método, a gente quase não usa mesmo. Mas tem o método viewDidLoad, que significa no português o que fazer antes da view carregar. ViewDidLoad, tipo, a view carregou, o que a gente faz? Então a gente tem umas coisas que a gente quer carregar antes da view aparecer. Aqui a gente vai botar, por exemplo, carregar a imagem, primeiro importar a imagem para o nosso arquivo e depois transformar essa imagem para algo que a gente queira. Então todas as características que a gente quer colocar na view antes dela aparecer para o usuário, a gente coloca aqui. Bom, antes de a gente colocar qualquer coisa aqui dentro, nós vamos fazer tudo via código. Então eu vou tirar essa imagem que a gente exportou para cá, e deixar assim, só o image view.
A gente vai fazer uma coisa que no Xcode a gente chama de conectar a interface, elementos de interface com o código. A gente aperta o botão do teclado chamado Ctrl, pressiona ele, e com o trackpad a gente clica em cima do elemento, que é o UI Image View, e arrasta para cá. E solta dentro da classe, dentro desse escopo da classe. Aqui a gente vai dar um nome para o tipo, a gente vai criar uma variável que vai conectar o elemento de interface no código. E a gente vai passar a se referenciar esse elemento de interface tudo por código. Vai ficar bem mais simples. Então aqui eu vou dar um nome para o Image View. Vou chamar simplesmente de Image View. Vou clicar aqui em conectar. O IB Outlet é um atributo. A gente não precisa se preocupar o que significa atributos, mas atributos nada mais são do que palavras-chave que a Apple usa, no caso um IB Outlet, que seria para conectar os elementos de interface no código, no caso do IB Outlet. Então, o IB Outlet pega qualquer elemento de interface, a gente arrasta para cá, e em cima dele, ele cria uma variável do tipo desse outlet, desse elemento que é o Image View. O I que vocês também não precisam se preocupar, tem a ver com o gerenciamento de memória que o Xcode faz para a gente. Em outras linguagens a gente precisaria tratar isso, aqui não precisa. E, bom, pessoal, lembra lá no Playground que a gente usou o Image View e acessou certas propriedades e métodos dele? Então, o que a gente vai fazer agora, antes de usar o Image View, a variável Image View do tipo UI Image View, vai ser importar essa imagem aqui, bb.jpg, para o nosso código. A gente faz isso através de um tipo URL, NS-URL. O que é uma URL? URL não tem o navegador de vocês, quando vocês digitam um site. Tudo que é carregado ali para vocês digitam a partir de uma URL. Todo o conteúdo do site é carregado a partir de algum local. No caso, uma URL num website não é um conteúdo local do seu computador. Ele carrega aquilo a partir de um repositório online. Então não é um conteúdo que está estaticamente no seu computador, está ali parado. Mas isso também pode ser usado para carregar arquivos do seu computador no seu projeto. Aqui a gente vai fazer basicamente o seguinte. A gente vai criar uma constante, porque a gente não quer alterar a imagem que a gente exportar, chamado, a gente pode dar qualquer nome, eu vou botar arquivo URL. Eu vou começar fazendo o seguinte, ns-bundle, já explico para vocês o que é isso, ponto main-bundle, ponto URL, como vocês podem ver, ele já vai completando aqui para a gente. O que eu quero é URL for, vamos lá, esse mesmo aqui. Eu vou dar o nome e a extensão do arquivo. URL for resource. E eu vou passar primeiro o nome da imagem. A imagem se chama bb. A gente passa como string. E a extensão dela? Bom, se eu não sei a extensão, eu poderia passar nulo, porque é uma opcional. Quando você vira ali string, ponto de interrogação. Mas eu sei qual a extensão é JPG. Então eu vou passar aqui para não ter problema, JPG. Aqui o que ele fez foi o seguinte. Se a gente clicar aqui em cima, a gente viu que essa variável do tipo NSURL. O que é isso? É uma forma no código a gente pegar o local exato no nosso projeto, no nosso computador, onde se situa essa imagem. E ele pega esse arquivo e coloca aqui pra gente. Então, a gente tem, através disso daqui, o local específico onde se encontra essa imagem. O que a gente vai fazer agora é tirar essa imagem que a gente exportou através desse local. Falando de bundle é uma forma do Xcode identificar certos arquivos e associa certos arquivos que você importa. No caso, a imagem, ele associa uma bundle a ele. Pensa em como um identificador para essa imagem. O que a gente vai fazer aqui agora vai ser criar uma imagem com o ponto de partida. A gente vai chamar de begin image, do inglês começar. Então a gente vem aqui,
E lembra o que a gente tem que fazer? Mais ou menos transformar a imagem desse arquivo em uma CI image que possa ser tratada pelo filtro. Só que a gente vai usar o local dessa imagem. Então vamos pegar aqui, file, URL, que a gente já pegou no código. Tá dando erro aqui, vamos ver o que que é. Foi algum ponto aqui? Tá, mas vamos lá, depois a gente vê isso. Tá, então o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu peguei a imagem de um local do nosso computador, que está dentro do nosso projeto, coloquei esse local aqui. O que eu fiz depois foi pegar uma imagem do tipo CI image e tirar essa imagem do local daqui de cima. Então agora a gente já tem essa imagem do nosso código. Agora eu quero apresentar essa imagem no ImageView. Lembra que a gente colocou aqui a variável ImageView? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. ImageView, ponto, acessar a propriedade image, e a essa image a gente vai colocar, na verdade antes disso, vou só jogar isso aqui para baixo, a gente vai carregar a imagem dali de dentro. UI image, imagem, não no caso imagem, a gente vai pegar direto dali, então a gente pega bb, não esquecendo, tem que ter o nome do parâmetro, named bb.jpg. Tá, vamos esquecer isso daqui por enquanto. Isso aqui, na verdade, vai ser uma outra forma de importar a imagem que a gente vai usar, mas por enquanto a gente vai fazer o seguinte. A gente importou... É que isso daqui seria mais se a gente não tivesse importado a imagem para o projeto. Como a gente já importou, não é preciso. Vamos então focar aqui que a gente já tem a imagem localmente e a gente quer passar essa imagem e colocá-la no ImageView sem ser através aqui do Attributes Inspector, através da interface. A gente vai vir direto no código e colocar. Então o que a gente fez aqui, usando o que a gente viu no Playground, o iImage, importou a imagem. Então eu vou deixar aqui rodando, porque vai demorar um pouco, o simulador. E lembrando que o método ViewDidLoad carrega algo na view antes dessa view ser mostrada ao usuário. Então o que a gente fez aqui foi carregar uma imagem na view. Foi mais ou menos isso. Bom, então a gente carregou a imagem na view. O que a gente quer fazer agora é, aplicar uma ação a esse botão. A gente viu o quê? Que a IBOutlet você cria uma variável para representar no seu código um elemento da interface gráfica. Agora a gente vai criar um IBAction, que é uma forma de representar uma ação no seu código. Vamos colocá-la bem aqui. O que eu vou fazer é a mesma coisa. O simulador está rodando por trás, eu já trago ele aqui para vocês verem. Vou colocar Ctrl, pressiono Ctrl em cima do botão aplicar filtro. No caso aqui ele está selecionando o UI Image View. Então a gente vai ser mais preciso, clicar aqui no Outline View, esse botãozinho aqui, e a gente quer, aqui ele te mostra toda a hierarquia, todos os elementos desse seu View Controller. Eu quero o botão aplicar filtro, então a partir dele eu aperto Ctrl e arrasto para cá. Legal. Ele vai gerar um IBAction. Vamos dar um nome para esse método. Vamos dizer que é o método aplicar filtro. Vou conectar. Não, calma aí, só um minuto, isso daqui eu fiz errado. Eu criei uma variável, eu não queria uma IBAction, eu queria uma ação. Bom, vocês podem... Eu já passei por isso várias vezes, o Fábio também. O que acontece? Se você simplesmente exclui daqui a conexão que você fez, como eu acabei de fazer, ela continua na sua interface. Tanto é que se você clicar Ctrl e apertar o trackpad, ele mostra aqui as conexões desse ImageView. Só que não é do ImageView. Vamos aqui no aplicar filtro. Eu clico em cima do aplicar filtro. Nossa, tem um outlet que não existe mais no código. Se a gente rodar, isso daqui vai dar erro. Então vamos tirar essa conexão que a gente criou.
tirei a conexão. Porque eu criei errado, eu não queria criar uma variável, eu queria criar uma função, um método. Uma funcionalidade. Então eu vou arrastar de novo para cá. Em vez de escolher outlet, eu vou escolher ação. Eu vou dar, aqui eu vou escolher o tipo do objeto que eu vou estar passando o objeto do tipo UI bar button item, que é aquele tipo do botão, e vou dar uma ação para ele. Vou colocar que o nome da ação se chama aplicar filtro. E clico em conectar. Aqui, o simulador acabou de rodar. Carregou a imagem dessa linha de código aqui no view did load. E aparece para o usuário. Vou fechar o simulador, porque daqui a pouco a gente vai rodar ele de novo. Voltando para o método que a gente acabou de criar, métodos nada mais são do que funcionalidades que a gente coloca dentro de um tipo. O tipo aqui é o viewController. O viewController que representa essa cena toda aqui. Tá. Esse método desse viewController, a gente vai dizer o que vai acontecer quando a pessoa clicar no botão. Eu vou explicar a estrutura de um método. Um método, ele tem parâmetros. Um parâmetro, você cria um nome qualquer para esse parâmetro. Ele criou sender, mas a gente poderia colocar qualquer outra coisa, ABC, qualquer nome que você quiser. Ele colocou sender porque é o objeto que está enviando, send de enviar. É o objeto que está disparando a ação. A gente vai tratar essa ação. Qual o objeto que disparou essa ação? É um objeto do tipo UI bar button item, ou seja, um botão usado em uma bar. Uma barra aqui, essa daqui é uma barra e tem um botão nessa barra. Então esse botão é desse tipo, UI bar button item. O que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, sempre que a pessoa clicar nesse botão, a gente quer aplicar um filtro. Então tudo aquilo que a gente fez no Playground para aplicar o filtro, a gente vai fazer aqui. Qual a primeira coisa que a gente faz ao aplicar o filtro? É transformar a imagem que está aqui em uma CI image. Tá. Então vamos fazer isso no view did load mesmo. Eu quero carregar a imagem para o usuário, então ela carrega aqui. E aqui mesmo, para não ter que ficar... Porque o que acontece? Isso daqui, esse método só ocorre uma vez. É quando a pessoa inicia o aplicativo. Iniciou o aplicativo, a view está abrindo. Ele vai executar tudo que está aqui dentro. Executou, ele não executa nunca mais. Então aqui são todos os preparativos da sua cena. Essa ação já é diferente. Essa ação é um método que é disparado sempre que o filtro é aplicado. Então, para não ter que sempre transformar a imagem em CI-image toda hora, ficar fazendo isso 1001 vezes, sempre que a pessoa clicar no aplicar filtro, a gente faz isso uma única vez. Isso que eu estou explicando para vocês se chama ciclo de vida desse viewController, ou seja, é o que vai acontecer desde que ele é executado, desde que ele é aberto, todo o procedimento que ocorre no meio, quando a pessoa clica não sei aonde, em outro botão, fecha a aba, abre de novo, até ele ser finalizado. Então o ciclo de vida começa aqui, quando a view aparece. A gente seta tudo aqui dentro que a gente quer. A view abriu, acabou, não tem mais o que fazer. Agora vamos deixar os métodos falarem por si só, ou seja, deixar o usuário dizer o que ele quer. Então te dá liberdade para o usuário de clicar em um botão. E a gente vai definir a ação desse botão através desse método. Então sempre que o usuário clicar nesse botão vai acontecer alguma coisa. No caso, aplicar um filtro, que a gente vai fazer isso. Tá. Então aqui no view did load a gente já vai transformar a imagem que está ali. Então a imagem já está no image view. A gente vai acessar o image view. E vamos pegar essa imagem. Mas antes disso, o que a gente tem que fazer? Criar. A gente não pode simplesmente jogar para o ar assim, para o alto e não fazer nada. Então a gente tem que criar uma forma de armazenar isso no nosso código. A gente usa isso através das constantes e variáveis. No caso, eu vou criar uma constante para armazenar esse valor, essa imagem. Vou criar aqui let imagem que vai passar pelo filtro. Imagem para filtro. Ou seja, a imagem que vai passar pelo filtro. Então eu vou converter ela para um CI image, passando como parâmetro
Quem? A imagem que está sendo visualizada no Image View. Como é que a gente faz isso? A gente colocou o Image View aqui no código, então a gente pode acessar ele. Image view.image. E a gente pega essa imagem. Só que está faltando aqui o nome do parâmetro. Se eu não me engano, para ser a image é named. Ou não, é image, eu acho. Vamos ver se é isso. Vamos ver. Se eu estivesse digitando, ele ia me sugerir. Se não deu erro, é isso mesmo. Então tá certo. O que eu fiz aqui foi converter a imagem apenas uma única vez, para não ter que ficar convertendo toda hora que a pessoa clicar no botão. Quando a pessoa clicar no botão, eu quero simplesmente aplicar o filtro. Então eu também não vou criar o filtro aqui dentro. Eu vou criar o filtro aqui. Carregou, antes de carregar view, eu vou criar o filtro. Qual filtro que a gente vai usar? Vamos usar aquele mesmo da aula passada. Eu vou até abrir aqui. Não sei se eu já fechei. Não, ele ainda está aqui. Vamos utilizar esse mesmo filtro. Vou pegar aqui, só vou ter que mudar alguns detalhes de nomenclatura que eu acho que a gente mudou. E estou aplicando o filtro que a gente viu aqui. Não é nova imagem. A imagem é qual? Imagem para filtro. Porque ela é do tipo CImage. Então a gente passa essa imagem para o filtro. Então aqui a gente criou um filtro do tipo CI Sepia Tone e passamos os parâmetros necessários escritos na documentação da Apple. Feito isso, o que vai acontecer quando a view aparecer para o usuário? Antes dela aparecer, no caso, a imagem vai ser carregada. Em seguida, a imagem vai ser convertida. E terceiro, o filtro vai ser criado. Esses dois passos o usuário nem vai sentir diferença, porque o que vai aparecer para ele é justamente isso daqui. A gente está colocando na interface, através desse outlet, algo para o usuário ver, que é a imagem que a gente importou para o arquivo. Então vocês estão vendo como é que está tudo conectado? Código com interface, com arquivos do programa, a imagem que a gente importou do nosso computador para cá, e agora faz parte de um projeto. Bom, mais ou menos isso. Então, tudo que a gente precisava que executasse pelo menos uma vez está no view did load. Agora é o que vai executar sempre que o usuário clicar em aplicar filtro. Então a gente vai aplicar um filtro qualquer, que é esse filtro que está ali. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, criou o filtro, passou a imagem. Então eu quero carregar essa imagem ali, bem onde está aquela antiga imagem. Então, vamos lá, acessar a propriedade image, que contém a imagem no image view, e vou, aqui na imagem, é image view, isso. Eu vou passar para ela a imagem que sai do filtro, filtro.outputImage. Vamos ver se vai dar certo. Ele não está reclamando de nada. Então, acho que é por aí. Vamos continuar. Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Nesse método, image, está certo? Tá, imageview.image, recebe filtro.outputImage. Mais ou menos isso. Vamos voltar aqui no arquivo. Lembrando que filtro.outputImage é para tirar a imagem do filtro, depois que ela passou pelo filtro. Bom, aqui a gente fez o seguinte. Antes do usuário entrar, tudo isso daqui vai ser executado. Quando ele clicar no botão, a imagem que está ali vai ser substituída pela imagem do filtro. Como esse filtro só existe aqui dentro, ele pode estar gerando um erro aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos jogar esse filtro para cá. Vamos ver se ele vai reclamar agora. Não, ele está dando erro porque a imagem foi criada ali em cima. Bom, não tem problema isso. A gente vai criar... É que agora eu vou precisar falar de vocês, eu achei que eu não ia precisar falar, mas vamos ter que falar disso. Sobre escopos. Um escopo é algo definido entre chaves. Tudo que você define dentro de um escopo não pode ser acessado fora desse escopo. Mas pode ser acessado por... Sim, Viviane. Isabela fez uma pergunta aqui. Ela falou, quando fui converter, apareceu um erro de Use of Unresolved Identifier C Image.
Ela quer saber se você sabe que pode ser que eu fiz, que ela fez de Sim, errado. Isabela, é exatamente isso que está escrito aqui. Unresolved Identifier significa que é algo que não foi declarado previamente. Não sei se você digitou certo, mas aqui está CI image. Acho que está faltando um E no final. Por favor, verifica se é isso. Porque pode ser que você esteja tentando acessar o CI image, mas está faltando E. O Swift não vai saber qual é o tipo. Entende? Sempre que der esse erro Unresolved Identifier, é algum nome de variável ou tipo que você não declarou antes. Faz isso daí e vê se funciona. Eu já volto aí no chat para ver se resolveu o seu problema. Bom, pessoal, voltando aqui, falar rápido de escopos, porque eu achei que não ia precisar falar disso, mas é mais ou menos assim, você tem um escopo, dentro daquele escopo você definiu várias variáveis. Fora desse escopo você não consegue acessar essa variável, só nos escopos dentro desse outro. Por exemplo aqui, o ImageView está nesse escopo mais externo do ViewDidLoad. Por isso que ele pode ser acessado por todos os métodos do ViewController. Então a gente vai criar uma variável aqui, fora do escopo de todos os métodos, que vai ser utilizado em qualquer um, que vai armazenar a imagem que passou pelo filtro. Então, imagem pós-filtro. Do tipo, qual tipo que tem que ser a imagem pós-filtro? Bom, a imagem que sai do filtro é qual? Aperta Ctrl, Ctrl não, Option, em cima de filtro. Bom, é do tipo CI Filter. Então, escreve aqui que é do tipo CI Filter. Mas vamos dizer que acontece um erro na hora. Vamos ver se ele vai reclamar. Vou colocar assim, vamos ver se ele vai reclamar. Ele reclamou. O que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. A gente tem que, como pode acontecer um erro na hora da atribuição, a gente tem que colocar um ponto de interrogação caso de options. Então agora isso daqui é do tipo CIFilter igual do tipo do filtro. Ok, então a gente criou uma variável fora do escopo das outras para poder utilizar aqui dentro. Por que aqui ele está reclamando com relação a filtro? O filtro não existe dentro desse método. Existe dentro do ViewDidLoad. Então, depois que a imagem passou pelo filtro, a gente vai pegar imagem pós-filtro, que vai receber filtro. Certo? E aqui, em vez disso, a gente vai usar imagem pós-filtro. Tá vendo que ele até sugere ponto output image. Vamos ver agora o que ele está reclamando. Exatamente isso aqui. A imagem do tipo CIMage. Não sei se o output image, vamos ver aqui, naquele arquivo do Playground, o que ele retorna? O output image retorna o CIMage. O ImageView, o que eu falei? Ele só aceita imagens. Então a gente tem que converter uma imagem para um UIImage. Então a gente faz isso daqui. UIImage named não, a gente coloca image porque é uma CIImage. Vamos ver se ele vai reclamar. Tá faltando aqui fechar. Tá, o nome não é esse, sim. Melhor, vamos ver o que ele sugere. Vamos ver se é possível aqui. É possível. Porque tá vendo aqui como é que é fácil? Você fica em dúvida, qual o nome do parâmetro que a Apple estabelece? O nome é CIImage. Então clica Tab, ele já preenche pra gente. Tab de novo, a gente vai fornecer o valor. O valor, vamos lá. A gente criou a variável imagem pós-filtro, que vai receber o filtro. Ok, então o que a gente vai fazer agora é tirar a imagem desse filtro. Vamos acessar a variável que está no escopo mais externo, chamada imagem pós-filtro. Imagem pós-filtro ponto output image. Então a gente vai extrair a imagem do filtro. Vamos ver se vai funcionar. Tá faltando N. Acostumado com inglês, vamos ver agora. Tá reclamando de novo. Exatamente isso daqui. Lembra o que significa o ponto de exclamação? Isso daqui é um opcional.
gente precisa desempacotar seu valor, senão ele dá erro. O Playground ele não dá um crash no meio, ele não para. O Xcode para, porque isso é um erro sério. Então a gente tem que desempacotar o valor do opcional para poder mostrar o valor. Tá, então eu vou rodar o aplicativo. Acho que dessa vez é mais rápido, que a gente já rodou uma primeira vez. Aqui tá meio bagunçado porque eu estou criando para vocês aqui na hora. Quando eu criar a apostila, vai ficar mais fácil de entender. E eu vou dar outras alternativas para vocês estruturarem isso daqui para ficar mais legível. Por exemplo, em vez de eu criar essa variável para armazenar o filtro, por que eu não criava essa imagem já para armazenar a imagem? Entende? Em vez daqui, ter que fazer isso daqui que está menos legível. Imagem pós-filtro, ponto de exclamação, ponto output image. Poderia criar essa variável do tipo UIImage que já recebia a imagem. Então tem várias formas que a gente pode estruturar o problema. Vou abrir aqui para ver se está funcionando. Mais um detalhe, estão vendo esse pontinho aqui? É justamente quando a gente conecta algo no código à interface. Vamos aplicar filtro e ver se funciona. Tá vendo? Ele aplicou o filtro na imagem. É mais ou menos isso. O cara aplica filtro, clica no botão, é gerada uma ação e esse filtro é aplicado. Bom, sempre que a gente clica aqui, ele está fazendo isso daqui. Eu não vou... Eu posso tentar desenvolver isso aqui com vocês agora, ou seja, eu iria criar um outro botão que se chamaria limpar filtro. Eu queria jogar isso como desafio para vocês na apostila, para vocês apresentarem depois. Mas se a gente ainda tiver tempo, eu passo aqui e passo outros exercícios, não sei. Mas assim, criar um botão chamado limpar filtro. Quando a gente clica nesse botão, ele tira o filtro da imagem e mostra a imagem antiga. Quando a gente clica em aplicar filtro, ele aplica o filtro de novo. Fica nisso. Ah, não quero mais ver a imagem com filtro. Então clica no botão limpa filtro. Ele limpa o filtro que foi aplicado na imagem. Tá. Então, pessoal, foi assim, bem basicão, mas focado em tentar passar para vocês como funciona. Também vou estar explicando, eu não expliquei para vocês como funciona o NS Bundle, porque a gente teria que entrar em mais detalhes. E seria complicado para vocês entenderem agora e levaria muito tempo. Mas eu vou na apostila explicar com detalhes o NS Bundle, outras formas de a gente importar imagens. Mas aqui o que eu queria passar para vocês é o seguinte. A gente tem um View Controller, que é uma cena do nosso aplicativo. Esse View Controller precisa de um arquivo. Nós temos o arquivo View Controller. Nesse View Controller a gente coloca todo o código referente a essa cena. A gente diz o que tem que acontecer antes da cena ser carregada. A gente diz o que vai acontecer quando tal elemento da interface sofrer uma ação do usuário, tipo o usuário clicar. Vocês podem experimentar outros elementos de interface também. Eu vou estar tentando passar exercícios para vocês dessa forma. Foi mais ou menos isso, para vocês verem como é que o Xcode está tudo conectado. A interface com código, código com arquivo, e assim vai, e não é difícil. E também vocês têm a ajuda da documentação da Apple, que especifica, eu quero trabalhar com um tipo novo que é o tipo tal, ou uma propriedade de UIImage. Você digita no Google UIImage Reference, tem a biblioteca da Apple com tudo isso especificado. Bom, mais ou menos isso que eu ia passar. Deixa eu ver aqui se a dúvida da Isabela tinha sido resolvida. Que aí, deixa eu ver aqui, vamos lá. Isabela, né? Vamos lá, achei as apostilas bem completas. Não, esse lá já tinha falado. Bom, Isabela, você ainda não respondeu, mas assim, esse erro, você já verificou aí se é porque estava faltando um E ao final de ser a image? Só dá uma respondida aí para eu saber se está tudo certo. Pessoal, agora é o seguinte. A gente ainda tem meia hora. Então, era exatamente aquele problema, estava faltando ele. Então, sempre que der esse erro de Unresolved Identifier, é exatamente isso. Você declarou uma variável, mas usou o nome errado dela. Você usou uma variável que não existe, ele vai dar esse erro. Bom, pessoal, agora é o seguinte, a gente ainda tem meia hora. Quero saber se vocês têm dúvidas. Por favor, alguma dúvida, pessoal. Dúvida de hoje que foi explicado. Dúvida das semanas passadas. Fiquem à vontade aí para lançar no chat que eu vou ver uma dúvida aqui da Isabela que ela mandou agora. Yes, cannot find an initializer. Tá, vamos lá, Isabela. Inicializador é um outro conceito de Swift que é o seguinte.
você tem primeiro me diz, qual o tipo que está dando esse erro? É aquele CI-image ainda? Certo. A gente viu que existem métodos e existem propriedades. Existe algo chamado inicializador. Inicializador é você preparar um valor de um tipo para ser usado pela primeira vez. Então você tem esse CI-image, eu quero criar um valor novo do tipo CI-image. Então ele precisa passar por inicializador. Só que o tipo CI-filter tem uma quantidade limitada de inicializadores que ele disponibiliza. Vamos voltar lá no arquivo Playground. Vou abrir aqui. Cadê? Não está minimizado. Estava aqui. Vamos lá. Vamos dizer que eu queira criar um novo CI-image. Então, let novo CI-image. Estou dando um nome qualquer. Primeiro que vem à mente. Do tipo CI-image. Tanto é que se você for na documentação da Apple, tem a divisão clara do que são propriedades, e mostra todas as propriedades. Métodos, mostra todos os métodos. Tem uma seção só de inicializadores, que não sei se está com a abreviação init. Então aqui a gente faz o seguinte. Por favor, mostra pra gente o Playground. Deve estar dando erro de alguma coisa aqui, que ele não está autocompletando aqui, exatamente. Aqui, está faltando alguma coisa, será? Aqui em cima. Então eu vou continuar digitando image, ver se ele mostra. Nossa, o que foi? Não, não é isso, o dicionário está certo. Aqui também. Deixa eu fechar isso aqui só para ver se... Eu quero mostrar para você o autocomplete, quais os inicializadores que ele vai sugerir para gente. Deve ter sido na hora que eu copiei e colei, eu apaguei alguma coisa sem querer. Não, ele está funcionando. Beleza. Tá, vamos lá. Let nova imagem 2 recebe CI image. Ele não está autocompletando porque ele está executando mais rápido do que eu estou conseguindo digitar. Então, é que no Playground não é algo estático, é na hora, né? Então, vamos ver aqui se ele vai me sugerir agora. Está carregando. Não, vamos no Xcode então. Para não ter que fechar e abrir de novo. O simulador também está rodando, está consumindo memória para caramba no meu computador. O computador já está velhinho. Vamos aqui mesmo. Vamos criar um let, que aqui é tudo estático, não tem nada executando ao mesmo tempo que você está digitando. Para filtro 2, recebe CI, vamos ver se ele vai sugerir. Vamos lá, isso aí. Do tipo CI image. Abro parênteses. Isso daqui são todos os inicializadores suportados pelo tipo CI image. Então é uma forma de você criar um tipo para ele ser usado pela primeira vez. Tem um vazio, que você cria uma CI image vazio. Tem esse, que não me pergunte como funciona, você vai ter que entrar na documentação para ver, só que ele requer vários parâmetros. Tem outro que a gente passa, por exemplo, uma cor, ele cria um CI image com base em uma cor, transforma uma cor em um CI image, prepara o CI image para ser usado pela primeira vez, você passa o NestData, que é a formatação de data, um tipo para formatação de data, você passa o que a gente usou direto, é esse inicializador, a gente passa um UI image, e ele cria um CI image para a gente usar. Então, se ele está dando esse erro de não existe initializer, é porque não tem um inicializador especificado. Você deve ter passado algum tipo para o qual não existe um inicializador que suporte esse tipo. Aí você vai entrar aqui e ver, será que o tipo que eu passei ele suporta? Aí você vê, não é esse, não é aquele. Então, quando ele dá esse erro é porque não existe. Se você tiver como me passar a linha de código que você digitou, que eu posso ver o tipo que você passou, e se esse tipo é suportado por algum inicializador do CI filter. Se não for, aí não tem como se passar esse parâmetro. Enquanto a Isabela procura aí,
Bom, pessoal, Isabela está vendo aí as dúvidas dela. O Joel falou que dúvidas por hora não. Mas com certeza no exercício irão aparecer algumas. Isso, maneiro. O exercício também ele se refere a muitos conceitos da apostila. Então tem coisa nova na apostila que não foi mencionada aqui por questão de tempo nas aulas, mas está tudo lá. Fora que também no GitHub vocês têm acesso aos arquivos, Playground, projetos, PDFs, tudo que foi utilizado no curso de Swift 4 semanas. Então vocês podem baixar o material. Se tiver alguma dúvida, quiser avançar um pouco lá, pode avançar. Traz pra gente no Facebook, traz pra gente, pode ser por e-mail, também não tem problema. Traz na comunidade, no Discourse. Aí, se o pessoal não tiver dúvida, eu dou uma passada no GitHub para vocês verem como é que ele tá. Mostra a comunidade também, que vocês podem estar usando. Agora deu certo. Não, Isabela, é mais ou menos isso. Quando você trabalhar com tipos de frameworks, não só os tipos de frameworks, existe uma coisa que a gente não vai cobrir aqui nesse curso, mas tem no Swift em 4 semanas, que a gente fala bastante sobre criar tipos customizados pelo usuário. Não sei se você viu aqui em cima, tem uma palavra reservada chamada class. Class, você cria novos tipos na linguagem. Se você também apertar Option aqui em cima, você tem o prefixo class, CImage. Por quê? Tipos em Swift são, só dando uma palhinha aqui, não vou entrar em detalhes, mas tipos em Swift são criados de 3 formas. A primeira são através de classes. A segunda são através de estruturas, struct. E a terceira através de enumerações. Então, se quiser criar um tipo customizado, você pode criar a partir disso. Bom, não vou entrar em detalhes do que são cada um, mas no curso Swift 4 semanas, você pode ter bem detalhado o que é cada um. A gente está trabalhando as apostilas também para esse curso. A própria documentação da Apple no livro também fala o que são. Mas assim, sempre que você pensar em um tipo tal, esse tipo ele vai ter basicamente 3 coisas. Propriedades. Pense em propriedades como variáveis, só que variáveis declaradas dentro de tipos. Ou seja, são variáveis que descrevem a característica daquele tipo. Por exemplo, o CImage não, se não me engano, o UIImageView tem uma propriedade chamada image. A image descreve qual característica do ImageView? Descreve que essa view pode alterar as imagens que ela contém. Isso é uma propriedade. É igual você criar uma classe chamada pessoa. Nessa classe pessoa você criar uma propriedade chamada nome. Nome é uma variável, você declara uma propriedade igual você declara uma variável. A diferença é que ela não pertence ao seu programa como um todo, pertence àquele tipo. Nome é referente a uma pessoa, assim como image é referente a um image view. Isso são propriedades, propriedades descrevem um tipo. E você também tem métodos. Pense em métodos como funcionalidades. Isso daqui que a gente usou, aplicar filtro, é um método que descreve uma funcionalidade do ViewController, que descreve uma funcionalidade específica desse botão. A gente diz, esse botão pode fazer isso quando o usuário clica. Isso é um método. Um método descreve uma funcionalidade daquele tipo. E nós temos inicializadores. Sem inicializadores, nós não poderíamos usar os tipos. Porque o tipo por si só não faz nada. O valor que é originado a partir do tipo faz alguma coisa. Esse sim é ativo no nosso código. E como que a gente, vamos dizer, ativa esse tipo? Esse tipo não, esse valor. A partir de um inicializador, como o próprio nome já diz, inicializa. É igual você declarar uma variável, mas não atribuir um valor. A variável está lá, é do tipo string, mas você não atribui valor, ela não está inicializada. Como você vai usá-la no seu código? Você só reservou um local para ela existir, mas você não deu um valor. A partir do momento que você atribui um texto, sei lá, atribui a variável nome, um texto Isabela, por exemplo. Aí sim você inicializou ela. Por trás das cenas, o Swift está fazendo isso daqui para gente. No caso de string, aqui seria string, e está passando como parâmetro texto. Mas o sinal de igual é justamente para simplificar para o usuário essa complexidade. Mas aquilo é um inicializador. Você está inicializando um tipo para usar ele pela primeira vez e pelo restante do seu código.
Sem inicializadores não seria possível trabalhar com valores contidos em variáveis. Então é mais ou menos isso. Como eu fiz aqui, eu disse que imagem pós-filtro é do tipo CI-filter, opcional. Mas eu não dei um tipo a ela, eu não inicializei. Para isso que servem os inicializadores. Então, lembre-se, sempre que a gente falar de tipos, qualquer tipo, o tipo inteiro tem suas propriedades e métodos e inicializadores, o tipo string também. Então, sempre que a gente falar em tipo, seja classe, estrutura ou enumeração, a gente tem dentro deles propriedades, métodos e inicializadores. Na própria documentação ela especifica. E é mais ou menos isso. E propriedades podem ser variáveis ou constantes, não tem problema. E se você entrar lá no material do Swift 4 semanas, você pode ver tudo isso que vocês aprenderam aqui e ir mais a fundo. Lá tem classes, estruturas, tem funções, vocês vão ver as maravilhas que são as funções, closures, tudo lá. Vocês podem pegar, baixar, estudar. Tem dúvida? A gente está aí 24 horas, não 24/7, mas a gente está aí. Sempre que dá, a gente está respondendo direto a vocês. Então, tem dúvida, manda. A gente vai ter um prazer imenso em responder vocês. E bom, pessoal, tem umas 15 minutos. Se vocês tiverem dúvida, pode trazer. Eu vou passar agora a palavra para a Viviane, que ela tem um questionário, né, Viviane? Que você vai trazer aí para o pessoal. Viviane, ainda está por aí? Isso, beleza, Renan. Ah, sim. Bom, acho que o Renan, assim, ele deu umas diretrizes boas para vocês direcionarem estudos de vocês daqui por diante, né? Na comunidade do Facebook, na comunidade do Discord, fazendo esses exercícios, vendo a apostila. Se vocês tiverem interesse em se aprofundar mais, nós temos também o curso Swift em 4 semanas, que não é em tempo real, né? Que nem esse, não é ao vivo, mas que dá para vocês também irem mais profundamente. Bacana. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram, que não pode calar agora, ou vocês querem refletir sobre aquilo que vocês aprenderam para depois postarem suas dúvidas, beleza? A gente tem um questionáriozinho para vocês responderem. Eu vou passar aqui o link para vocês. 5 minutos tem para vocês para darem uma avaliada naquilo Certo. que, Viviane, enquanto naquilo que você passa aí para eles, eu já vou respondendo uma dúvida aqui da Isabela, enquanto eles vão resolvendo o questionário, porque ela pergunta algo bem interessante, tipo, por quanto tempo o material vai ficar disponível para eles? Tipo, o material continua disponível para vocês pelo tempo que vocês quiserem. O material não tem limite. O curso nosso aqui de vídeo aulas e tal, explicando para vocês, que duram 4 semanas, mas todo material novo que a gente lançar, antigo, comunidade do Facebook, comunidade no Discord, vocês podem estar usando para sempre aí, estando em contato com a gente. É um material direto, não para. Vocês podem acessar o GitHub direto, não vão bloquear o acesso de vocês depois de 3 meses, eu acho. Mas não, continua direto o acesso, né, Viviane? O acesso não para. isso mesmo, pessoal. Durante 3 meses vocês têm acesso a todo esse material. Vocês vão poder continuar postando dúvidas, acessando as apostilas, fazendo exercícios. Então vamos aí, vamos continuar praticando, tal. Eu passei aqui o link desse questionário de avaliação. A gente super agradeceria se vocês pudessem preencher agora e mandar o feedback de vocês. Esse feedback ajuda a gente a melhorar o curso, saber o que deu certo, o que não deu. Então a gente super agradece. Se vocês podem agora, já podem preencher e clicar em send. E com isso, Renan, passo a palavra para vocês. Se vocês quiserem, vamos abrir o microfone aqui para eles um pouco, né? O que você acha? Ah, sim, pessoal, aqui no GoToWebinar, Muted. Dá para a gente fazer isso? Para deixar eles. nossa, Unmuted. eu me mutei sem querer, Viviane. Sim,
dá para fazer, não sei se meu webcam parou, não, tá continuando. É o seguinte, dá para eu abrir o microfone de vocês se vocês quiserem falar alguma coisa com a gente, dizer o que vocês acharam no curso, dúvidas. Se vocês quiserem que eu abra o microfone, microfone, só mandar aí. Ah, tá sem microfone, Joel? Não, beleza. É porque aqui no GoToWebinar, essa ferramenta é interessante porque a gente tem a opção de levantar a mãozinha. É tipo uma sala de aula, vocês têm dúvida, clicava na mãozinha, tinha lá, liberava o microfone. Mas nesse curso a gente nem precisou usar tanto assim, porque vocês já sacavam o conteúdo assim de primeira, então, turma super expert no assunto, né? Aí, mas assim, se quiserem que eu libere o microfone, o Joel tá sem, mas quem quiser aí que eu libere o microfone, só dá um sim, libera meu microfone aí no questions, eu libero aqui. E vamos lá, pessoal, a gente ainda tem mais 10 minutos. Vamos lá, o que que vocês querem que eu... Tem algum conceito que querem que eu aborde novamente? Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o GitHub. Muitos aplicativos virão. Ah, Isso, sim. pessoal. Enquanto o Renan vai abrindo o GitHub, vocês já podem responder, por favor, esse questionário. Dá um tempo pro pessoal também abrir ele e ver se ele está abrindo direitinho. Assim, Joel, é mais ou menos isso aí. Muitos aplicativos virão. E falando em aplicativos, no Swift em 4 semanas, você vai encontrar dois aplicativos já prontos no próprio GitHub. Um de ecoenergia, já vou abrindo aqui para mostrar, professor Swift. Um aplicativo de ecoenergia, que é mais ou menos para você saber o consumo de energia de certos aparelhos eletrodomésticos. E aí tem vários elementos de interface, várias iterações que você pode fazer e ver no código como ocorre. E um outro aplicativo que a gente usou bastante desde a primeira turma e foi desenvolvendo a cada turma novas funcionalidades, que é o aplicativo de lista. É uma lista de tarefas simples. Só que a gente adiciona a funcionalidade de você marcar o item como completo, adicionar data de criação aos itens, sempre que você cria um item novo e adiciona a lista. Tudo isso na interface gráfica e no código por trás. A gente fazendo essa implementação toda. Usando tipos de coleções, tudo que vocês viram aqui tem lá também. Vocês vendo, quando vocês adicionam um novo item, é adicionado o item, um texto, mais a data de criação usando NSDate e vários outros tipos de Swift. Depois a gente usou uma tecnologia da Apple chamada Core Data, que é para persistir os dados. Persistir pode ser uma palavra meio estranha, mas funciona da seguinte forma. Se no simulador você fecha o simulador e abre de novo, todos os dados foram embora do seu aplicativo. Com Core Data, você permite que os dados continuem no seu aplicativo, mesmo fechando o simulador e voltando. Os dados que você adicionou na lista app, continuam lá, usando o Core Data. E tudo isso, não no Crie Seu Primeiro App, aqui, curso Swift 4 semanas, a gente tem um repositório para ele, uma pasta no repositório só para ele. Aí tem o app Ecoenergia, tá aqui, todas as pastas, vocês podem estar baixando, só para dar uma palhinha, como é que ele é bonito. O arquivo do View Controller, só que aqui é um View Controller vocês vão estudar sobre Delegate, que eu não vou falar agora, mas é bem maneiro. Do View Controller, não muito diferente do que a gente viu aqui. A gente começou a definir constantes para preços diferentes, cobrado por uma empresa e por outra. Variáveis que definem minutos, potências em watts e tudo isso. A gente vai brincar com essas variáveis durante o programa. Definiu vários outlets, potência, consumo de energia, e cada outlet é um elemento de interface diferente. São só de olhar isso aqui, olha a quantidade de elementos de interface que vocês vão estar mexendo. Isso daqui é uma funcionalidade, a gente acrescentou várias funcionalidades. É um slider que, conforme você aumenta e diminui, ele vai aumentando e diminuindo o preço, e assim você consegue ver o resultado na hora. Um botão para cálculo de consumo, e aqui dentro a gente calcula o consumo. E assim, não muito diferente do que a gente viu aqui, a gente só vai estar acrescentando mais coisas. Parece muita coisa, parece difícil, mas não é. A gente viu sobre operadores aqui a gente aplica operadores. A gente viu sobre converter tipos, aqui a gente converte um tipo. E é mais ou menos isso, e vai nesse ritmo, constante. Demos o valor inicial constante com base em outras variáveis antigas. Utilizando valores booleanos, estrutura if else direto. Então tudo serviram aqui
a gente está aplicando lá e com algumas coisas novas. Optional binding, aqui lembra que eu falei para vocês de converter uma string para inteiro? Isso daqui é uma string. Text field é um campo na interface que você tem um texto. Mas se eu quero pegar um valor desse texto que é um número e tratar esse número no código, como é que eu faço isso? Você tem que converter ele para inteiro, toInt. Só que esse toInt retorna um opcional. Se esse texto é um ponto de interrogação, como é que eu somo 10 a um ponto de interrogação? Não faz nem sentido. Então, por isso que a gente usa aqui o optional binding. Se for um valor possível para ser transformado em inteiro, ele transforma e atribui a value. E a gente brinca com esse valor aqui dentro, calculando os minutos que a pessoa informou. Entenderam? Fazemos isso. A pessoa informa um texto, a gente converte esse texto para número para brincar no código. Só que, se ela informou um texto nada a ver, a gente imprime uma mensagem de erro, que é aqui embaixo. Aqui a gente simplesmente sai, mas a gente poderia colocar uma mensagem de erro para o usuário. Então, outra funcionalidade de options, como eu tinha falado no início da aula, de transformar em string para inteiro. Todo inteiro para string é possível, mas nem todo string para inteiro é. Por isso que a gente tem um método de string, que texto é uma string. Só clicar com... Ah, aqui não dá. Estou pensando que eu estava no playground. Você transforma e brinca com ele no código. É mais ou menos isso, não tem mistério. Só que a gente acrescentou mais coisas. Mas nada de diferente do que a gente viu aqui. Entenderam? Mais ou menos isso. E aí vocês podem baixar, ver o aplicativo rodando. Aí tem o aplicativo de lista. Esse é o de Ecoenergia, tem o aplicativo de lista. Várias versões de lista. Desafios da lista. Lista com cordeira. Todos os playgrounds. Playground de semana 1, playground de semana 2. Falando sobre optionals, tuplas, funções, coleções, closures, enumerations. Semana 4 tem também bastante coisa. E os playgrounds. Não, os playgrounds que eu acabei de mostrar. E os desafios. Os desafios semana 1, 2, 3. E os gabaritos já estão todos aqui. E mais ou menos isso, pessoal. Baixem, testem, qualquer dúvida, traz aí pra gente. A gente vai estar aí super disponível para vocês aí quase o tempo todo. Viviane, se quiser acrescentar qualquer coisa, pessoal, já responderam o questionário, responde aí por favor se sim, se não. Oi, pessoal. Então, show de bola. Gostei dos comentários aqui. Parece que vocês estão curtindo. Bom, ótimo começo, o Joel comentou. Vocês conseguiram acessar o link do questionário? Vamos ver. Beleza, o Joel está falando que já está Maneiro. respondido. Obrigada, Joel. Isabela deve estar respondendo. Isabela está conosco? Eu acho que a Isabela está aí testando algum conceito de Swift, Viviane, por isso que ela não está, né? Acho que a Isabela deve estar respondendo agora, né? Ah, sim. Não, é isso aí, Joel. Até o próximo. Vamos estar aí direto. Baixe, por favor. Amanhã eu já devo estar atualizando para a versão 1.4 também com conteúdo novo. Eu termino de dar aula para vocês, aí no dia seguinte de manhã eu pego e vejo, bom, eu passei isso tudo para eles, o que faltou que eu não falei? E coloco na apostila. E deixo tudo bem explicado. E vejo no 4 semanas e no livro da Apple, mais o que eu posso trazer. E aí eu coloco lá bem explicado, essa é a maravilha do Playground, criar apostilas. Não apostilas, mas formatos de apostilas. E aí poder trazer para vocês. Então eu vou estar postando amanhã. Baixe, fique sempre atualizando as versões do repositório no seu computador. É só clicar em... Aqui eu acho que eu já mostrei para vocês. Logo no início tem Download Zip. Você baixa o repositório num zip, formato zip. Se você tiver no Windows, não tem porque também baixar no Windows, porque não tem Playground. Mas você baixa como zip. E aí você tem todo o conteúdo do repositório. Tá, vamos lá. Isabela respondeu aqui. Ah, maravilha, Isabela. Que bom que você está gostando. Muito bom saber.
Legal, Isabela. A gente fica muito animado de saber que você vai continuar estudando, e parece que você vai usar o período de férias para fazer isso. Sim, Super legal. Isabela. E Joel, Isabela, pessoal, olha só, qualquer coisa que vocês tenham que, nossa, eu descobri isso daqui, acho legal, pode compartilhar na comunidade. Tem dúvida, o pessoal, a gente também, os outros alunos vão estar ajudando. Achou alguma coisa nova que possa ajudar alguém, também pode postar lá. Eu, o Fábio, todo mundo também vão estar aprendendo com vocês aí. Se vocês trouxerem alguma coisa nova que a gente não saiba, tipo, pode trazer. Vai ser um prazer imenso estar aprendendo com vocês aí também. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço aí. Muito obrigado pela presença de vocês hoje. E nós continuamos aí offline. Offline porque não está ao vivo, mas continuamos online pela comunidade, pelo Facebook, por e-mail, por quaisquer meios que vocês quiserem. Muito obrigado, um grande abraço. Viviane, se quiser despedir aí do pessoal, passo a palavra para você. Obrigada, Renan. Bom, acho que o João já saiu. Isabela, um grande abraço para você. Boa sorte aí nos teus estudos e nos teus futuros projetos com desenvolvimento de aplicativo. Renan, um grande abraço para vocês e uma boa noite. Valeu, Viviane. Uma boa noite para vocês também. Grande abraço.